E aí eu sempre escrevi, desde criança, foi uma forma de me expressar, de me comunicar com o mundo, e atuar foi a primeira formação, o primeiro contato que eu tive com o teatro, né? Eu lembro que eu, eu, minha primeira lembrança de um bastidor teatral, eu tinha uns 5 anos, na coxia de um teatro, se não me engano, o Teatro do Shopping Barra Shopping, lá no Rio, que eu sou carioca, e um amigo da família, o Carlos Henrique Casanova, fazia uma peça infantil e eu vi da coxia uma parte. E foi muito mágico todo aquele universo. Então, eu sempre pensei, Nossa, com 5 anos, aí sim, você já olhou e falou, nossa, gostei. Quero sempre ficar aqui, né? sempre pensei nesse lugar, né, da atuação, da dramaturgia, de contar histórias e, através das histórias comungadas, transformar e repensar coisas como um lugar de expressão e de transformação, de ação mesmo, né? E aí, naturalmente, então, o teatro se tornou mais do que uma opção, se tornou uma vocação, se tornou algo muito natural. Então, é a minha Verdade, segunda teatro. língua, a dramaturgia. Então, quando eu depois vou estudar, né, começo então como atriz, e sempre escrevendo. Então, com 16 anos, eu estreiei minha primeira peça como autora e diretora. Nossa, É, com e 16. tinha começado com 12, porque Uau. eu assisti a primeira peça com 5, comecei a estudar a interpretação com Precoce 12. total, já E talento. mas era muito curioso, né? Como quase um hiperfoco mesmo, porque eu só fazia teatro, só me interessava por teatro, por dramaturgia. Então era um fluxo assim, muito natural. E no Brasil, eu acho que com a referência que a gente tem da teledramaturgia, principalmente da TV aberta nos anos 90, nos anos 2000, é, para a minha geração ainda era muito forte, né, essa presença. Então, a teledramaturgia, a dramaturgia televisionada, era algo que era muito presente também na minha vida e me interessava. Então, a partir desse interesse, eu começo a me também interessar mais pelo audiovisual, né? Porque o teatro eu já tinha essa referência dos 5 anos, o audiovisual vem como esse teatro filmado de alguma forma através primeiro da televisão, da telenovela brasileira ali dos anos 90 e 2000, e aí depois eu vou pesquisar e estudar série audiovisual, cinema, descobrir o que me interessava no audiovisual e pensar o audiovisual como uma progressão natural do espaço de amplificação das histórias que eu crio, Dar voz. né? E levar para ainda mais pessoas. E aí tive Perfeito. essa oportunidade, felizmente, eu acho que, de representar justamente essa chegada, né, das nossas presenças, não só dentro do drama, quando eu fui escrever o Sessão de Terapia, que Eu foi ia te falar da a Jaque que primeira. te convidou. É, Por que que ela te convidou? Conta essa é, história. Como eu acho foi? que houve um convite primeiro por um perfil de personagem específico, que teria um marcador que talvez dialogasse comigo, mas esse personagem caiu. E aí a Jaqueline Vargas, a autora, falou: não, mas a Lu pode escrever qualquer outro personagem, ela não vai cair, porque a personagem que era destinada a ela caiu. Eu acho que esse foi um movimento muito importante, né, de defesa desse lugar de fala que é muito maior do que as pessoas convencionaram, né, muito mais complexo. É, então, eu fui convidada a desenvolver um personagem, que era o Nando, um homem negro. Então, tinha, sim, muitas questões relevantes de negritude que me atravessam e de feminismo negro, mas era sobre masculinidade e sobre a crise da masculinidade. Então, era muito bom poder falar sobre o homem, né? Perfeito. É. E essa transição, então, de certa forma, do teatro
para o audiovisual foi muito natural, porque eu estudei roteiro no Rio de Janeiro ainda, não aconteceu, mas, de repente, veio o convite do Sessão de Terapia, que é uma série de televisão que tem um formato que dialoga muito com a carpintaria teatral. Verdade, Né? verdade. É diálogo, é um tempo só. É real, praticamente. Né? São histórias que já aconteceram, Sim. são histórias que você se identifica. Sim. E para mim foi muito uma experiência incrível de poder ir para o gênero audiovisual dentro de um projeto como Sessão de Terapia, que, além de uma qualidade inegável, Verdade. que eu sou fã desde a primeira temporada. Assisti todas, né? Agora tá 6, né? Sim, Vai ter atriz sim, minha sim, também nessa temporada, sim. ator. Uau, já tô doidinha. Sessão de Terapia é uma delícia, né? Maravilhosa. E como presta serviço, né, a formar o pensamento de muitas pessoas que talvez não tivessem acesso à terapia, ou Verdade. talvez nem tivessem o lugar de empatia, de conseguir se colocar, né, nesse lugar do outro, que é tão diferente da gente, mas que, através de sessão de terapia, pela subjetividade, você consegue entender a complexidade de cada um daqueles personagens, do drama que cada um deles está seguindo.